E aí, Lui, seja bem-vindo. Olá, Regina, tudo bom? Sejam bem-vindos, pessoal. Estou esperando o convidado, o Vinícius Moreira está entrando e enquanto isso, também esperar o pessoal tá chegando também. E assim que ele entrar, já faço algumas apresentações, alguns comentários e vou passar a palavra para ele também, para trazer aí o recorte que ele fez do Grande Sertão de Veredas. Eu tenho certeza que todos vão gostar muito. Olá, Agra, seja bem-vinda. Esperando o convidado chegar para fazer o convite. Ah, bacana, peraí, ele já chegou já. Deixa eu só ver aqui. Tá bacana. Aí, chegou. O Vinícius entrou aqui, já tem o convite. Legal. Vamos ver. Vinícius, tá entrando. Eu já fiz o convite aqui, agora não sei. Tá ao vivo. Bom, aqui já está como convidado, Vinícius. Você está conseguindo entrar? Aqui aparece que já foi feito o convite e está aguardando a resposta. Vamos ver se agora vai. Foi? Se tiver algum problema, Vinícius, quiser mandar uma mensagem para o WhatsApp para eu estar vendo o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui, não. Tá certo, tá? E aí, pessoal, que agora tá Olá, entrando. E aí, Vinícius, tudo bom? agora deu certo. Tudo bem? Boa noite. Joia, Pedro. Seja bem-vindo aqui na Sublimação. Primeiramente, queria agradecer Muito obrigado. por ter aceito o convite. E eu queria contar um pouco para o pessoal também como eu conheci o Vinícius, antes de passar a palavra para você. Eu estava por volta de algumas questões sobre a impostura perversa, a virilidade, e nesse estudo acabei assim quase aquelas coisas que por acaso eu vi um mini curso que trabalhava exatamente essas questões que eu estava por volta ali, mergulhado, procurando, pesquisando. Eu falei, nossa, olha só, né? Que coincidência, parece que o Instagram está ali na minha mente aqui, com esse curso aqui. E foi lá que eu conheci o Vinícius, adorei as referências, propostas, a transmissão do Vinícius também foi, gostei muito mesmo. E no final do curso fiz o convite e ele aceitou. E estamos aqui. Agora passo a palavra para o Vinícius, se apresentando, comentando um pouco.
com você aí, Vinícius. Ô Pedro, agradeço muito o convite que eu recebi de você, né, em nome aí do Sublimação. Fico muito contente de participar, né, dessa live com você, né, e com o canal, né. Contente também de saber, né, desse como um dos desdobramentos, uma das ressonâncias também aí do trabalho com o minicurso, né. Assim, eu tenho feito aí uma pesquisa, né, de mestrado em torno, né, desse tema das masculinidades na psicanálise, aqui na UFMG, né. Então isso tem dado aí vazão, né, a todo um conjunto aí de produções, né, assim, de toda uma proposta de transmissão que passa por essa interface, né, entre psicanálise, gênero, estudos queer, né, e os estudos sobre masculinidades, né. Então, enfim, acho que isso tem sido uma trajetória muito, muito instigante, assim. Então fico contente de ter aí a oportunidade de vir hoje, né, para falar um pouco sobre o Grande Sertão, que foi um livro que muito me marcou. Eu o li já 2 vezes, assim, como ainda sou jovem, né, espero lê-lo novamente várias outras vezes aí ao longo da estrada, né. E assim, bom, acho que é um livro, né, muito tem aí diversos temas, né, tem muita coisa que atravessa, né, assim, a escrita do Guimarães, né. Mas acho que tanto a mim como a muitas outras pessoas, talvez o tema que mais capture, assim, que mais cative seja aí o da paixão, né, de Riobaldo por Diadorim, né. Então, acho que eu não tenho muito como fugir, assim, né, de centrar um pouco aqui também a minha fala nessa parte aí da história, né, que é uma parte que muito me tocou, muito me mobilizou. Eu li esse livro pela primeira vez, né, quando eu devia estar ali por volta dos meus 15 anos de idade, as voltas aí também, assim, com a descoberta da minha bissexualidade, assim, e foi um livro muito interessante porque tocou, né, em algo aí dessa experiência, assim, né. E Riobaldo, né, assim, vem como um narrador, né, que traz, né, para o seu interlocutor um ponto de divisão, né. Ele começa ali um pouco, né, como quem parece assim a pessoa solitária, né, assim, encontrou alguém para ouvir, né, e danou a falar e não parou mais, né, assim, é um monólogo, né, de 600 páginas, né, assim, a coisa vai emendando, assim, né, um pouco na associação livre, assim, também, né, e me chamou muito a atenção, assim, esse elemento, né, assim, da paixão do Riobaldo por Diadorim, né, no sentido de que, a princípio, Riobaldo não se narra como alguém que teria afeição, né, pelos outros homens da jagunçagem da qual ele participava, né. Então isso foi um ponto, assim, que o capturou, né, que o dividiu, né, a partir ali do encontro com Diadorim, né. E é muito interessante ver, assim, quer dizer, como é que ele constrói todo um conflito, né. Quer dizer, Riobaldo, a narrativa dele, né, assim, tem toda a questão, né, das guerras, né, assim, os conflitos, né, assim, toda a epopeia, né, do sertão ali, né, nesse conflito, né, deles tentando ali vingar, né, a morte do Joca Ramiro, que era pai de Diadorim, né, ali no conflito com o Ricardão, com o Hermógenes, tem toda essa trama, né, essa parte mais épica, né, vamos dizer assim, né, da história, né, e isso vai sendo atravessado por esse fato, né, por esse elemento aí dessa captura, né, dessa paixão, né, de Riobaldo por Diadorim. E é interessante porque ao longo de toda essa narrativa, o Riobaldo faz questão, né, de dizer assim, olha, tem toda uma coisa, né, dele, assim, de uma certa resistência aí com relação à homossexualidade, né. Ele nunca nomeia, né, a palavra sexualidade não existe nesse livro, muito menos homossexualidade, né. Mas ao mesmo tempo ele vai dizendo, né, de várias coisas, né, que no fundo tocam, né, nesse ponto, né, palavras com conotação moral, assim, um pouco viciice, maldade, né, vícios desencontrados, né, ele vai dizer o tempo inteiro ele, da sua narrativa, né, como que ele não é disso, ele tenta se diferenciar, né, um pouco disso, né. Ele faz questão, né, na contracapa, né, o próprio trecho dessa edição aqui, né, na contracapa, né, o trecho que está aqui, ele fala um pouco disso, né, que fala disso, que o Riobaldo diz assim, põe minha fiança, homem muito homem que fui, e homem por mulheres,
Nunca tive inclinação para os vícios desencontrados. Repilo o que? O sem preceito. Então, ele traz assim, uma certa recusa moral aí, né, da homossexualidade, e ao mesmo tempo ele vai cativando, né, assim, o seu destinatário, né, justamente com o ponto em que ele se via ali apaixonado por Diadorim, alguém que se apresentava como um jagunço do seu bando. Pedro, assim, não sei como é que você pensou o andamento. Posso ir falando aqui? Você pensou em ir fazendo comentários também? Como é que a gente pode fazer? Pode ir falando e, por sinal, as pessoas que estão aqui participando, pode também fazer perguntas. Tem uma caixinha, fica bem aqui embaixo, é um recurso novo do Instagram, é uma bolinha com uma interrogação. Vocês podem clicar, caso quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta. No finalzinho, assim, faltando uns 20, meia hora, eu abro para estar lendo, para o Vinícius estar fazendo também algum comentário sobre essas questões, ou sobre alguma pontuação. Mas vai seguindo, Vinícius, se tiver alguma coisa para falar, assim eu não Tá, interrompido, assim, continua desse modo. Assim. combinado, combinado. Bom, então, assim, eu não preparei um texto, mas eu tenho aí um pouco como background aqui da minha fala, um artigo que eu publiquei em 2018, enfim, chama Entre o Diabo e Diadorim, Psicanálise e Gênero em Grande Sertão Veredas. E ali eu faço um certo recorte de algumas passagens, assim, da relação entre Riobaldo e Diadorim, né, que eu vou pegar, assim, a partir de algumas dessas passagens. Pensei em ler também alguns desses trechos, né, acho que, quer dizer, se a gente está falando aqui de sublimação, né, assim, acho que é importante também ter aí algo desse encontro com o que o texto poético produz, né, assim, algo desses efeitos, né. Então, né, até aqui, né, reconstruir um pouco aqui com vocês, né, assim, esse fato, né, de que o Riobaldo está lá muito dividido com relação, né, aos seus ideais, né, de um lado, ou seja, ele que se constrói ali nesse universo, né, muito patriarcal, né, muito heteronormativo ali da jagunçagem, né, assim, como esse homem que, enfim, não teria inclinação para os ditos vícios, né, assim, é a maneira como ele entende, né, assim, o encontro de um homem com outro homem, mas ele traz esse ponto, né, assim, de algo em Diadorim, né, que o captura, né, e que, de alguma maneira, descompleta, né, algo, né, da maneira como ele se entende como sujeito. Né? Então, tem um ponto ali que o divide, né, e que ele se vê afetado por essa experiência, inclusive por isso que muitos anos depois é que ele ainda está contando essa história. Né? Porque, por um lado, né, assim, tem essas três figuras, né, assim, do amor ali, masculino, né, de Riobaldo, né, tem Diadorim, né, tem a Iorinhá e tem a Otacília, né. A Iorinhá, né, que seria uma prostituta com a qual ele se envolve, né, assim, ela estaria lá, né, disponível para essa dimensão mais carnal, né, do prazer sexual. A Otacília, por sua vez, né, se torna a esposa, né, a mulher, assim, do lar, né, a mulher passiva, etc., seguindo aí os ideais de feminilidade, né, que eram impostos naquele momento, naquela cultura, né, e Diadorim fica um pouco aí como essa paixão nunca consumada, né, que persiste como esse elemento enigmático. E Riobaldo vai dizer, né, dessa confusão que ele sentia a partir aí desse encontro com Diadorim. Né. Então, ele vai dizer, né, assim, que nessas jornadas no sertão ele passava muito tempo com Diadorim. E aí eu vou começar agora aqui pegando aqui algumas passagens, né, para fazer essa costura. Né. Então, vamos lá. Diadorim e eu, nós dois, a gente dava passeios. Com assim, a gente se diferenciava dos outros, porque jagunço não é muito de conversa continuada, nem de amizades estreitas. Então, essa proximidade, né, assim, de Riobaldo e Diadorim, né, colocava os dois ali numa posição um pouco diferente, né, assim, dos demais jagunços, né, que aí tem toda essa coisa desse embrutecimento fálico, né, da construção da masculinidade, né, nesse contexto. Né. No entanto, já no começo, né, assim, do livro, o Riobaldo vai dizer assim, ó, de um aceso, de mim eu sabia. O que compunha minha opinião era que eu, às loucas, gostasse de Diadorim, e também, recesso de um modo, a raiva incerta, por não poder gostar dele como queria, no honrado e no final. Ou seja, está dizendo um pouco assim, né, de uma certa paixão impossível aqui, né, de que
Quer dizer, por um lado ele se via, né, fatalmente apaixonado ali, né, pelo amigo, né, mas por outro lado ele se via às voltas com isso, com não poder gostar dele, né, no honrado, ou seja, dentro, né, do que né, o horizonte normativo ali, né, assim, permitia, né, dentro do sertão, da jagunçagem. Então no honrado não era possível, homem com homem não poderia, né, e por outro lado, no final, né, ou seja, imagina alguma coisa aí relativa ao corpo, né, assim, acho que, né, dizendo assim, né, como que teria uma certa, enfim, uma questão do Riobaldo com relação ao encontro entre dois corpos portadores de pênis, tal como ele supunha naquele momento, pelo menos, né. E bom, então tem essa relação um pouco ambivalente aí, né? Ou seja, tem essa paixão, essa loucura, né, de amor, por outro lado tem essa raiva, né? Mais tarde tem um ponto que eu gostaria de trazer, assim, que tem relação com isso, com essa ambivalência. Mas o Diadorim fazia Riobaldo ser atraído por uma certa força misteriosa, né, que o Riobaldo não dá conta de domesticar muito bem. Então, tem esse trecho aqui. Pois minha vida em amizade com Diadorim correu por muito tempo desse jeito. Foi melhorando, foi. Ele gostava, destinado, de mim. E eu, como é que posso explicar ao Senhor o poder de amor que eu criei? Minha vida o diga. Se amor era aquele latifúndio, eu ia com ele até o Rio Jordão. Diadorim tomou conta de mim. Então é interessante porque num contexto ali muito marcado por esse engrotecimento, né, masculinista, né, do patriarcado, de uma heterossexualidade compulsória, etc., né, aquela coisa de ter que ser cabra macho, né, Riobaldo se deixa encantar pela delicadeza de Diadorim. Né, Diadorim que, inclusive, Diadorim é um nome que é um segredo partilhado, né, Diadorim diz assim, como segredo, porque no bando, né, da jagunçagem ele era Reinaldo, então ele diz assim, em particular para Riobaldo, então você tem que me chamar de Diadorim. Assim, tem algo aí de uma certa... Diadorim dá acesso, né, a esse ponto, né, da sua intimidade, a gente poderia dizer, né, para Riobaldo, dá essa senha aí para algo do ser de Diadorim. Então, Diadorim ensina Riobaldo a admirar passarinhos, por exemplo. Né, Diadorim, o Riobaldo vai enfatizar várias vezes a questão dos olhos, né, de Diadorim, o olhar de Diadorim, a doçura do olhar de Diadorim, a delicadeza, né, assim, da sua pele, da sua maneira de operar com as coisas, né. E ao mesmo tempo uma coisa um pouco paradoxal, porque Diadorim era muito valente, né, era um sujeito que portava uma coragem, né, que, enfim, que espantava um pouco Riobaldo, né. Então, por exemplo, eventualmente, né, se alguém desafiava a posição de Diadorim no bando, né, Diadorim não hesitava em corporalmente, né, assim, confrontar aqueles que de alguma maneira tivessem o desafiado, né. Então, assim, ao mesmo tempo, né, que tinha esse elemento da delicadeza, tinha também ali, né, quando fosse necessário, né, assim, Diadorim bancava também algo ali, né, dessa, enfim, né, da sua posição de sujeito, né, assim, sustentava o seu lugar. Então, um trecho aqui que de alguma maneira resume um pouco aí esse paradoxo, né, assim, porque tem um certo borramento assim, das fronteiras entre o masculino e o feminino, né, assim, na postura de Diadorim, né. Então tem esse trecho aqui, né. É preciso olhar para esses com todo carinho, o Reinaldo disse, esses os passarinhos. Era, mas o dito assim botava surpresa. E a macieza da voz, o bem-querer sem propósito, o caprichado ser. E tudo num homem d'armas, brabo, bem jagunço, eu não entendia. Então, Diadorim conta, né, o seu nome que ele diz verdadeiro, né, para Riobaldo, né, não é Reinaldo, né, é Diadorim. Você me chame assim quando a gente estiver sozinho, guarde esse segredo. E o momento, né, em que Diadorim conta o seu nome verdadeiro, né, para Riobaldo, ele vai dizer assim, né, assim eu ouvi, era tão singular. Muito fiquei repetindo em minha mente as palavras, modo de me acostumar com aquilo. Reinaldo, Diadorim, me dizendo que este era real o nome dele. Foi como dissesse notícia do que em terras longe se passava. Mas havendo ele querer que só eu soubesse, e que só eu esse nome verdadeiro pronunciasse, entendi aquele valor. A amizade nossa
ele não queria acontecida simples, no comum, sem encalço. A amizade dele ele me dava, e a amizade dada é amor. Então, ele vai dizer, né, assim, que Diadorim passa, né, a ocupar esse lugar muito importante, muito particular ali nessa, né, na trajetória do Riobaldo, né. Ele vai dizer até assim, né, em Diadorim penso também, mas Diadorim é a minha neblina. Ou seja, tem alguma coisa que torna um pouco opaca aí o campo da visão, né, torna opaco aí o campo de visão, ou seja, que, como, né, eu estava dizendo, né, borra um pouco aí as fronteiras, né, de quem, né, como é que o Riobaldo se entende como sujeito, ou seja, ali, né, onde ele tenta, né, e nunca conseguiu ir além disso, né, assim, ele permanece um pouco preso, né, assim, à sua maneira de se entender dentro, né, desses padrões, vamos dizer assim, da heteronormatividade, né, ele continua um pouco agarrado nisso a vida inteira, né, ele nunca, né, como ele está já velho, né, assim, na fazenda lá e tal, contando para o viajante, né, assim, ele sustenta ainda essa visão muito moralista, né, do que seria ali o homerotismo, né, para ele. Então ele se vê ali descompletado, né, assim, nos seus ideais, né, tem alguma coisa que o divide, né, assim, a partir desse encontro com Diadorim. Né. Então ele, quer dizer, alguma coisa que confunde, né, o seu senso de identidade, né, como um homem cis, hétero, né, jagunço, né, um homem que tem que sustentar ali um certo lugar, né, assim. Então é um pouco mais ou menos isso, né, que vai orientar, né, esse encontro. Né? Então, de um lado, né, Diadorim como esse homem terrível, que guerreava como ninguém, e de outro lado, as mãos delicadas, os meigos olhos deles, a doçura do olhar. Vinícius, queria só pontuar uma coisa aqui que eu achei muito interessante na fala, que fica bem visível, né, como esse lugar do viril, do masculino potente, ele é interpretado mesmo como um semblante para o Diadorim. Né? Ele encarna tudo quando ele mostra essa coragem, essa força que todos, né, se surpreendem, como ele consegue interpretar esse semblante mesmo, assim, né, naquele momento. E como ele consegue se separar desse semblante. É isso que assusta, né? E faz o furo também no outro. Assim, não pode, né? Tem alguma coisa errada desse jeito, né? É interessante, quando você vai contando, fica muito claro isso, se furando, na verdade. Né? Muito interessante essa pontuação, Pedro, porque é isso, assim, Riobaldo se espanta um pouco com essa maleabilidade com o semblante, né? Ou seja, Diadorim pode sustentar, né, pode se servir aí desse semblante, né, de homem de armas, né, brabo, etc., né, mas não se confunde com isso, né, num contexto em que, muito provavelmente, né, assim, o embrutecimento fálico implicava assim, uma adesão ferrenha ali, né, ao semblante, né, assim. Então a maneira como Diadorim joga com isso, né, assim, se permitindo ali onde era possível, né, não estar inteiramente, né, aferrado ao semblante, né, assim, isso tem algo interessante aí, essa maleabilidade, né. Ou seja, isso já diz, né, de que tem algo que está para além aí desse semblante viril. Né? Tem coisas que estão para além disso, não é preciso ficar embrutecido nesse ponto. Né, assim. E bom, Riobaldo permanece dividido. Né? Então ele tem essa passagem que ele diz assim, né? De que jeito eu podia amar um homem, meu de natureza igual, macho em suas roupas e suas armas, espalhado rústico em suas ações? Então, tem algo, né, que desafia os seus ideais, né, a sua maneira de se entender como sujeito, né, mas ele vai dizer disso, coração da gente, o escuro, escuros. Tem alguma coisa aí de opaca, né, nisso que na psicanálise a gente chama da causa do desejo. Uma coisa aí né, esses pedaços de corpo, né, dessa mancha que perturba a visão, né, tem alguma coisa aí que, quer dizer, eu tenho me servido muito dessa discussão do objeto A e com né, o Grande Sertão um pouco como paradigma disso, né, para a gente pensar a diferença, quer dizer, qual que é a especificidade da noção de causa de desejo e mesmo de escolha de objeto em psicanálise, né, assim, diferenciando um pouco aí da noção de orientação sexual, por exemplo, né, que é uma noção muito importante politicamente no nosso tempo, né, assim, que enquanto a orientação sexual ela diz respeito, né, assim, ao gênero com o qual, no meu eu entendo, né, que causa atração sexual em mim, ou seja,
a gente diz, né, que um homem é homossexual, né, significa que ele sente atração sexual por outros homens, né, assim. Isso, no entanto, né, primeiro, né, não nos diz o suficiente de quais homens esse sujeito escolhe, né, quer dizer, quais são os homens que chamam sua atenção, que capturam seu desejo, né, assim, então é isso que é a escolha de objeto, né, na psicanálise, ou seja, como é que dentro, né, assim, vamos dizer assim, dentro da homossexualidade, né, como é que um homem escolhe os seus parceiros, né, assim, então, dentro de uma dada orientação sexual, né, como é que é a escolha, né, por que com esse parceiro a coisa funciona e com aquele não de forma nenhuma, né, assim. Mas por outro lado, né, é como se ainda, né, a categoria de orientação sexual ficasse ainda muito restrita a essa dimensão, né, do outro como objeto total, né, ou seja, a causa do desejo é isso, é um olhar, é a voz, né, assim, pode ser assim, vários pedaços de corpo, né, que não vão estar restritos a nenhum gênero específico, de modo que, eventualmente, né, quando algo, né, desse objeto, né, se aloja, né, em alguém de um gênero que eu não reconheço como sendo, né, assim, da minha orientação sexual, isso angustia o sujeito. É um pouco isso que está em jogo no Riobaldo. Assim, como é que tem algo aí da causa do desejo que descompleta um pouco também a própria noção de orientação sexual que ele sustenta, né, sem nomear dessa forma, né, assim. Então tem algo aí de muito singular, né, na causa do desejo, né, que pode eventualmente surpreender o sujeito, né, a escolha da pulsão que surpreende o sujeito. E, bom, e no entanto é isso, o Riobaldo fica o livro inteiro, né, assim, dizendo dessa divisão, porque ele faz até uma certa separação entre o corpo e a alma. Ele vai dizer assim, que o corpo dele queria Diadorim, mas a alma, né, então tem uma oposição aí que ele faz que é muito curiosa, né, no sentido de que com a alma quer dizer, é isso, assim, corporalmente haveria uma certa inclinação, mas a alma impede, a alma tem alguma coisa de uma certa pureza, ele vai trazer muita coisa assim também do uso da religiosidade, né, de manter a alma afastada dessas impurezas do corpo, né, assim, então tem uma coisa aí muito também de uma esperança, né, de uma purificação aí, né, assim, do desejo, ou seja, não à toa, né, ele passa o livro inteiro também se perguntando sobre essa questão do pacto com o diabo. Quer dizer, como se fosse alguma coisa que ele teria vendido a alma ao diabo, né, e isso se articula para ele de alguma maneira essa paixão por Diadorim, né. É claro que tem um outro alcance também, né, a questão do pacto com o diabo para conseguir ali, né, essa força sobrenatural para enfrentar o Hermógenes, que era alguém que também, né, supostamente teria sido um pactário, né, do demônio. Mas Riobaldo, a sua aproximação, né, ao diabólico, né, assim, ao demoníaco, né, também passa aí pela relação com Diadorim, nesse sentido, de um ponto aí talvez um pouco fora dos seus ideais, um ponto que para ele não era, né, harmonizável, né, com a imagem que ele tinha dele mesmo, né, com o que ele entendia que seria o certo e o errado. Então, bom, Riobaldo até tenta, né, assim, de vez em quando ele tenta, né, make a pass, né, assim, ele dá a entender, né, assim, a possibilidade de se envolver com Diadorim, mas a coisa fica sempre meio no horizonte, eventualmente Diadorim também fala uma coisa ou outra pensando aí no futuro, mas acaba que esse futuro nunca chega, né, nunca acontece. E aí, assim, o ponto que eu queria trazer também, assim, que me foi apresentado pelo amigo, colega, psicanalista Alberto Timo, né, que é uma coisa muito curiosa, todo mundo que está aqui, né, assim, se tiver alguém que não sabe do final, né, de Grande Sertão, por gentileza, se retire se não quiser ouvir um spoiler, né, assim, mas a essa altura do campeonato, né, é isso, não tem como não percorrer, né, assim, o desdobramento da trama, né. O Alberto, ele me chamou a atenção para um ponto, né, que a gente sabe que o Diadorim, ele morre em combate, num confronto corporal com o Hermógenes, né, assim, Diadorim tem um pouco aí dessa missão, assim, ao longo da trama, né, de vingar, né, o assassinato do pai dele. O pai dele, Joca Ramiro, era um grande jagunço, uma figura super respeitada, que foi traída pelo Hermógenes, né, e a missão de Diadorim, assim, a tarefa que ele se coloca é a de assassinar o Hermógenes. E chega no momento, a luta final, assim, a luta derradeira, Diadorim parte para o conflito corporal, né, com uma faca na mão, e ao mesmo tempo que ele consegue, né, desferir, né, assim, uma
uma ferida mortal, né, em Hermógenes, ele também é ferido mortalmente. E Riobaldo assiste isso do alto de uma torre, né, de uma torre num descampado. E o que o Alberto comentou comigo, isso faz uns 4 anos já, nunca esqueci esse ponto que achei muito interessante, que é o seguinte: Riobaldo é construído ao longo de toda a narrativa como um exímio atirador, como alguém que não erra um alvo. Os apelidos dele na jagunçagem, que é Riobaldo Tatarana, Urutu Branco, né, tinham a ver com isso, com essa habilidade impressionante que ele tinha de atirar. E, no entanto, bom, tá lá, né, ele está assistindo o conflito, né, de longe, assim, né, ele está do alto de uma torre. Gente, a torre é o lugar preferido do atirador, né, assim, né, ficar do alto da torre para atirar. Olha que interessante. Assim, olhando. E nesse momento, né, que Diadorim está lá no combate, e Riobaldo teria, vamos dizer assim, uma posição privilegiada para eventualmente arriscar um tiro, né, ele desmaia. Ele sente lá enfim, um certo apagamento, né, assim, a cabeça dói, ele vai e apaga. Né. Tem um certo fading do sujeito, né, ali no momento em que, vamos dizer assim, né, o momento derradeiro estava ali. O final feliz estava muito próximo, né? Assim, mata o inimigo e aí eles podem ser felizes para sempre, né? Podem fazer a relação existir, né? Assim, o casamento, né, feliz, assim, né, poderia acontecer finalmente, né? E não é isso que acontece. Riobaldo sai da cena, ele se apaga como sujeito ali, né, onde ele está muito perto de acessar algo do objeto. Então, o comentário que o Alberto fez na época foi isso, esse contraste, assim, né, da posição, né, que Riobaldo tinha ali, né, e a maneira como ele basicamente sai da cena, né, por essa ambivalência, né, que desde sempre marcou a sua relação com Diadorim. Podemos até nos perguntar aqui, né, a gente pode se perguntar, né, assim, do que impulsiona também aí toda essa narrativa, né, assim, por que falar 600 páginas, né, assim, dessa situação, né, assim, ou seja, que tipo de culpa também ali pode estar envolvida, né, para a pessoa ter tanto a dizer, né, assim, nesse sentido. Mas, enfim, sem querer fazer análise selvagem, sem querer fazer análise da literatura, né. E, bom, juntamente a esse ponto aí que o Alberto marcou, né, eu tenho uma outra coisa que me chama muito a atenção, né, que é o seguinte: depois, né, de Diadorim morto, né, então tem toda aquela coisa, o corpo é desvelado, então, nossa, então, na verdade era uma mulher, né, assim, só porque, né, tem uma anatomia dita feminina, né, assim, a designação de gênero a partir da anatomia a coloca como uma mulher, né, tem um nome de registro lá, Maria Deodorina, etc., aquela coisa toda, né, assim, e essa passagem, né, isso dá o que falar, né, na história aí da crítica literária, né, porque, e também na crítica de gênero e sexualidade, porque é como se ao longo do romance, né, o Guimarães sustentasse uma certa tensão homoerótica, né, ao longo do enredo, né, ou seja, é curioso, porque por que o Riobaldo se deu todo esse trabalho de contar essa história, né, dizendo de Diadorim no masculino o livro inteiro, né, falando dele como um homem, né, então, e no final só que o próprio, né, narrador conta, né, para o seu ouvinte, né, assim, por que ele não fala de uma vez, né, alguma coisa disso, né, assim, por que ele se dá todo esse trabalho, né. Então muita gente vai ler assim, essa parte dizendo assim, Guimarães capitulou, vamos dizer assim, né, ali onde ele podia sustentar um elemento muito subversivo, né, assim, que seria de fato ali o romance entre dois homens no sertão, né, mineiro. Né. Então tem toda uma crítica que passa um pouco por aí, ou seja, Guimarães cede, né, assim, então tem um certo alívio heterossexual, né, então é isso, né. Então no fundo era uma mulher, então tá tranquilo, né, assim, limpou a barra, né, assim. Como é? Quase um ufa, né? O cara lendo, assim, nossa, Ufa, que bom que era uma mulher. Eu tava aqui quase me apaixonando por Diadorim também, né? Quase tá muito generoso. Então, tem toda uma discussão, né, assim, quanto a esse ponto, ou seja, Grande Sertão é o romance mais bicha de Guimarães, mas por outro lado tem aí essa capitulação heterossexual que vai aliviar, né, assim, o seu leitor, né, assim, o seu leitor. Então, assim, é isso. Então, se tinha essa atração, não é porque
que Reobaldo no fundo era um homem gay, não tem nada disso, né? Então desfaz aí essa ansiedade, né, vamos dizer assim, essa angústia, né, de um possível homoerotismo envolvido ali. E dessa história toda, o que me chama a atenção, na verdade, é o ponto que eu queria trazer, assim, né, e isso está nesse meu artigo também, né, é que é o seguinte, logo depois, isso assim, são as últimas 20 páginas, né, do Grande Sertão. Riobaldo vai dizer, né, Diadorim era o corpo de uma mulher, moça perfeita. Ele diz assim também, a dor não pôde mais que a surpresa, ela era tal que assim se desencantava, num encanto tão terrível. E levantei mão para me benzer, mas com ela tapei foi um soluçar e enxuguei as lágrimas maiores. Uivei. Diadorim era uma mulher, como eu solucei meu desespero. E eu não sabia por que nome chamar. Eu exclamei me doendo, meu amor. Então, com essa descoberta, em função da qual Diadorim se desencantava, Riobaldo tapa as lágrimas maiores do seu desespero. Então, tem uma seleção significante aqui muito curiosa. Assim, as palavras que Riobaldo escolhe, né, assim, não são quaisquer. Quer dizer, as lágrimas maiores, ou seja, qual né, assim, qual Diadorim, né, Riobaldo perde nesse momento, né, assim, qual é o motivo das lágrimas maiores, se não apenas as lágrimas comuns, né, assim. E o que é interessante, né, assim, porque depois desse momento da suposta revelação, né, da anatomia de Diadorim, né, e supostamente o verdadeiro gênero, né, em que Riobaldo vai tratar Diadorim no feminino, dizer que é ela, né, ela era, né, algumas páginas depois, e isso são assim, nas 3 páginas finais do livro, né, olha como é que Riobaldo fala. E o pobre de mim, minha tristeza me atrasava, consumido. Eu não tinha competência de querer viver, tão acabadiço. Até o cumprimento de respirar me sacava. E Diadorim, às vezes conheci que a saudade dele não me desse repouso, nem o nele imaginar. Porque eu, em tanto viver de tempo, tinha negado em mim aquele amor, e a amizade desde agora estava amarga e falseada. É muito curioso esse ponto, né? Ou seja, Riobaldo traz, né, ele faz uma certa revelação, né, tem alguma coisa aí que se perde, né, nesse momento para ele, né, algo se desencanta, né. E bom, parece que por mais que a gente possa ter aí essa chave de leitura, né, assim, por esse alívio heterossexual aí do narrador, né, por outro lado não é isso que textualmente a gente encontra em Riobaldo. Quer dizer, o desencantamento dele parece ser justamente nesse ponto, né, em que ele vê que, bom, então era um corpo de mulher, dito de mulher, pela designação de gênero a partir da anatomia. Mas se tem alguma coisa que se desencanta, talvez isso nos indique, né, que o que causava, né, o desejo não era exatamente isso. Né? Talvez tenha justamente algo aí desse borramento das fronteiras entre o masculino e o feminino, né, dessa opacidade, desse ponto em que o sujeito já não sabe muito bem quem ele é, o que ele deseja, em quem ele deseja. Né? Talvez seja um pouco isso que mobiliza esse narrador angustiado, muitos anos depois, que ainda precisa falar disso. Assim, ou seja, tem até esse ponto, né, assim, que ele vai dizer assim, o Reinaldo era Diadorim, mas Diadorim era um sentimento meu. Né? Tem alguma coisa muito singular ali do que Diadorim representa para Riobaldo, né, de certa forma. Então, tem algo aí, né, da permanência, né, dessa maneira de nomear Diadorim no masculino, né, que retorna ali um pouco depois do momento, né, em que, vamos dizer assim, o alívio heterossexual já aconteceu, né, mas ainda assim ele opta, né, por se referir a Diadorim no masculino. Isso é uma coisa que me inquieta, eu acho isso intrigante, né, assim, ou seja, não tem um apaziguamento do próprio Riobaldo, né, depois dessa revelação, vamos dizer assim. Então, beleza, revelou alguma coisa ali, certo alívio heterossexual. Mas não era isso que o causava. Parece que tem alguma coisa aí, né, que fica marcada nesse ponto da narrativa, né,
que algo, né, da maneira como Diadorim se apresentava a partir, né, desse semblante aí de jagunço, né, alguma coisa que se infiltra, né, nesse semblante do masculino, né, é que o mobiliza de alguma forma, é que o toca, né, ou seja, a revelação, na verdade, assim, pode ter aliviado algo de um certo pânico moral, né, mas não era isso, né, ou seja, o fato de ele retornar ao masculino diz assim que a causa do desejo não era mobilizada, né, pela feminilidade enquanto gênero, assim, enquanto apresentação corporal. Enfim, é um ponto que me inquieta, que eu gostaria de trazer para a conversa, né? E, enfim, é mais ou menos isso que eu pensei em trazer aqui hoje. Como é que a gente pode seguir aí, Pedro? Comentários? Isso. Pessoal, quiser pronunciar, falar alguma coisa, uma das ideias do próprio sublimação é exatamente isso, a interação com as pessoas que estão assistindo. É super importante essa troca, né? Então, por favor, sintam-se à vontade. Vou abrir a caixa de perguntas aqui, vou ver se tem alguma. A Silvana Mantelato escreveu aqui nessa passagem, ele toca em algo do próprio desejo, escondido dele mesmo. Em quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Interessante. Muito bom. Pois é, porque o que é interessante aí, né, é assim, é isso, eu acho que a singularidade, né, desse romance é que não dá para, a meu ver, né, esse é o argumento que eu estou sustentando aqui, né, assim, não dá para a gente encontrar uma pacificação, né, ou seja, não se trata nem de dizer assim, então era uma, né, tem um alívio heterossexual, então pronto, então tudo certo, né, e tampouco dizer assim, no fundo é isso, era um homossexual enrustido, quer dizer, isso não resolve nada, né, tampouco dizer assim, então, é apenas um desejo homossexual, quer dizer, pode até passar por aí, mas me parece que quando a gente pensa a partir do objeto A, né, assim, dessa noção da causa do desejo, né, assim, tem alguma coisa que talvez seja um pouco mais sutil. Agora, no terreno aí, né, dos nossos embates na cultura, né, assim, entre os ideais, né, assim, e os modos de gozo de cada um, né, isso produz uma ressonância interessante. Ou seja, como é que o ponto que detém, né, Riobaldo, né, é uma evitação dessa... quer dizer, quando ele fala assim, né, de não poder, né, acessar Diadorim no honrado e no final. Quer dizer, isso aí tudo é resistência dele, né, assim, tem um pé atrás, né, que tem a ver com os ideais da cultura, né, homofóbicos, né, assim, misóginos e masculinistas, né, assim, que vão de alguma maneira prescrever como é que tem que ser o encontro, né, entre sujeitos. Então é muito interessante, assim, porque Riobaldo retrocede, né, diante do ponto singular do seu desejo. Ali onde não necessariamente também isso implicaria a ele ter que assumir uma identidade como, sei lá, um homem gay, não obrigatoriamente. Né? Ao mesmo tempo que ele fica ali às voltas, né, com eventualmente uma perda narcísica, né, que teria de advir, né, para ele sustentar, inclusive publicamente, o interesse dele por Diadorim. Parece que isso opera um pouco ali como filtro. Né, assim, ele não atravessa um pouco aí essa dimensão dessa barreira moral, né, uma coisa assim bem típica aí do obsessivo, as voltas com a sujeira e a limpeza, né, assim, com o pecaminoso e o puro, né, assim, porque ao final das contas, né, a Otacília, que é a mulher que ele casa, né, assim, vai um pouco nessa direção da pureza, né, assim, o que é honrado, né, toda aquela coisa da família, etc, coisa tradicional, né, e tudo mais, assim. Então, me parece que é um romance que é também um pouco trágico aí, né, de alguém que não pôde bancar a causa do seu desejo. Né, e que fica aí, sabe aquela frase do Lacan, a única coisa da qual se é culpado é de ter cedido do seu desejo? Uhum. Me parece que tem algo disso em jogo. Ou seja, Reobaldo é alguém que se acomodou, né, obedeceu ali algo das demandas do outro, ficou ali preso, né, num certo ideal de homem, de macho, e não bancou algo que podia ser da ordem da singularidade do desejo dele. Até desmaia, né? Quando Sim. possível isso, né?
Agora faz. Interessante assim, pô, eu não tinha nem pensado nada parecido, realmente. Ele poderia ter atirado lá de cima. E ele desmaia, cara. A chance do feliz para sempre, né? Entre aspas aí, né? Exatamente, exatamente. No fundo, assim, Quer dizer, seria um momento ali de uma promessa desse final feliz, né? uhum. Ia resolver toda a epopeia ali, né, dos confrontos, etc. Mas aí é isso. Aí então tá. Então o desejo que era impossível ia se tornar possível. E agora, né? O que faz com isso, né? Você encontra com o objeto, né? Assim, opa, Cai. melhor sair da cena aqui, deixa eles resolverem entre eles lá. Assim, não quero me implicar aqui não. Isso é, ó, muito bom, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Por enquanto nada. Eu fiquei. Eu tenho essa versão aqui, lógico, ela perde muito da literatura, da escrita mesmo. Mas tem as gravuras, eu curto muito HQ, mangá, e eu compro para ver os desenhos. Vale muito a pena, quem quiser. Os desenhos são super bonitos. Esse é uma versão ilustrada, inclusive o cartaz aí da publicação é o de Adorim, já no final, né, já contando aí, quem não queria saber, já o cartaz já é o final, já. E, então, queria comentar essas, Ô Pedro, mostra um pouco aí, dá uma folheada aí em algumas das gravuras pra dar gente. uma folhada aqui, vamos ver se vocês conseguem dar uma olhada aí. E essa questão do olhar, né, como físico, esses pedaços do corpo, é muito bem desenhado. O olho do Jadorim sempre está presente, é sempre um corte. E sempre aparece em várias páginas esse olhar que encanta o Rudal, né? Aqui já é uma das Veredas mortas. não sei se vocês estão vendo também aí. Aqui. Muito legal. Aqui é a luta final, a grande luta. Uhum. Bacana. Peraí, acho que tem mais uma pergunta aqui. A Silvana perguntou de que confronto final se trata. De que confronto afinal se trata? Acho que enfim, não tem como falar por aqui, né? Assim, a Silvana não teria como assumir a palavra, né? Será Com o que microfone, né? eu acho que você conseguiu convidar ela? Não sei. Silvana, posso tentar convidar? Você se dispõe? Ou arriscamos aqui a falar? Bom, vamos ver se ela se manifesta. Se quiser tentar aí falar algumas palavras. Uns recursos novos que eu acho que Ela disse que pode. pode. Você consegue ver? Nossa, eu não consigo. Tá nos comentários. Ah, Tá nos não comentários. consigo ler os comentários. Bom, vou convidar. Vamos ver se vai. Nossa, meus comentários agora eu tô conseguindo ler. Foi. Aí abriu uma terceira. Opa, tudo bom, gente? Tudo A Silvana. bom? Olá. Boa Boa noite. noite. Eu fiquei. A questão que eu trago, né, de que confronto afinal se trata, né, era o confronto Travou, né? Travou. no Travou. momento. É. Peraí que acho que já vai Bom, eu vou voltar. repetir. Ó, Voltou? isso. Sim. Eu falei do confronto, né, de que confronto afinal se trata, né? Me parece que era o confronto do Riobaldo com ele mesmo, né? Que no final ele se abate cedendo do próprio desejo.
né? Ele se abate cedendo do próprio desejo. Acho uma ótima contribuição, né? Ou seja, sim, Uhum. sim. Quer dizer, a gente tem toda uma epopeia, né? A gente pode convocar aí, né, toda essa... Enfim, tem uma série de personagens, né, personagens lendários, né, do sertão, etc., né, assim, que mobilizam essa narrativa, né? Mas no fundo o que está em jogo é isso, é a relação do sujeito com o seu objeto A, né? Ou seja, tem toda aquela... Eu gosto muito também de uma passagem do Lacan, que ele, na abertura dos escritos, que ele vai trazer um poema épico, mas ao mesmo tempo um pouco sarcástico, assim, que chama O Roubo da Mecha, que aí conta toda uma epopeia, né, assim, convocando deuses, sátiros, né, assim, toda uma, enfim, uma história, né, assim, enorme, né, que se desenrola, né, em torno aí, né, assim, envolvendo esses personagens assim muito importantes e grandiosos, né, assim. Mas o ponto que mobiliza a narrativa foi o roubo de uma mecha de cabelo de uma princesa, ou seja, um objeto de nada, né, assim, um quase nada, né, mas que é o ponto ali que de alguma maneira, né, se ancora o desejo, né, de quem, enfim, né, que mobiliza essa trama, né, assim. Então tem algo disso também, né, nessa grande trama que é Grande Sertão, né, assim, é isso, a gente desenvolve aí, né, é um pouco a epopeia da nossa vida, né, assim, a nossa relação com o objeto, né, alguma coisa disso Sim. né, que nos mobiliza até a falar numa análise. Uhum. Mais de 600 folhas, com certeza. Esse é o capítulo 1. Primeiro, Sim. Mas eu agradeço, foi muito bom, né? Agradeço demais. Desculpa atrapalhar aqui no meio da essa é live, né? Mas foi muito bom, gostei muito. Muito obrigada. Ótimo. Agradeço, Obrigado. agradeço a Tchau, participação. gente. Tchau. Tchau, Deixa eu ver tchau. se eu consigo aqui agora. Vamos ver como eu saio. Vou ver se eu não consigo. Acho que você tem que saber. Acho que Talvez eu ela vou ter própria que ficar, consegue. então. E Vamos ver. acho que Tentando aqui, não estou achando nenhum recurso. Eu vou bom, desligar e entro de novo, tá? Eu vou sair e entro de tá novo. bem. Tchau. Tchau, Silvana. Tchau, tchau. Bom, mas assim, o que me chama a atenção, e aí eu estava dizendo um pouco disso, né, assim, de como que na minha trajetória, né, esse livro me marcou muito por conta ali também de ser um período dessa primeira leitura, né, de algo do encontro, do meu encontro com a experiência da bissexualidade, tanto no sentido freudiano quanto no sentido da orientação sexual mais contemporânea, assim. Ou seja, né, de ter aí, né, algo de uma experiência, né, da sexualidade, né, que não obedece a uma coerência, né, nem heteronormativa, né, nem também, né, assim, se acomoda numa identidade, né, homossexual, vamos dizer assim, uma identidade gay, né, e ao mesmo tempo, né, assim, que essa categoria, né, da bissexualidade, ela, enfim, ela acaba dando margem aí também, né, da gente pensar dessa questão, assim, desse objeto causa do desejo, que tem essa mobilidade, assim, alguma coisa que não está ali restrito, né, assim, a um gênero específico também, assim, alguma coisa que flutua, né, que se move, né, que pode estar alojada aí, né, assim, em objetos cujos gêneros podem ser os mais variados. Assim, então foi um pouco aí também uma das construções que eu fiz, assim, né, a partir dessa leitura. Bom, o que eu queria chamar um pouco a atenção é esse ponto, assim, de como é que a sexualidade, né, na psicanálise, né, assim, para além aí das categorias que a gente vai, né, de alguma maneira usar para enquadrar, para entender um pouco aí como é que ela se organiza, né, assim, tem uma potência de indeterminação, né, no encontro com o sexual. Assim, talvez seja esse aí o ponto que eu gostaria de sublinhar, né, assim, dessa dimensão, né, de Riobaldo e de Adorim, né, assim, que de Adorim encarna para Riobaldo algo que o indetermina, assim, algo que o abre para algo que está para além ali da determinação fálica, né, do macho, né? Ou seja, algo aí talvez, né, do não todo, que além de descompletar, né, assim, as suas identificações como homem, como macho, etc., né, assim, introduz aí algo dessa indeterminação, né, desse ponto em que as fronteiras, né, assim, ficam um pouco borradas, né, e acontece ali um certo litoral, né, um litoral ali, né, dessa singularidade. Então acho que tem algo interessante, né? Ou seja,
ali onde, né, a jagunçagem, toda essa coisa de uma masculinidade normativa, né, tenta traçar essa fronteira rígida, né, assim, do tipo homo hétero, né, certo e errado, bem e mal, né, o moral e o impuro, etc. Né, assim, para além disso, né, tem alguma coisa que o indetermina, né, que abre aí para esse ponto que não está, vamos dizer, que não cabe, né, nem aqui nem ali, né, que não está bem inserido em nenhuma dessas categorias com as quais a gente tenta situar a nossa experiência. Então acho que esse seria aí um ponto a sublinhar, né? Tem essa indeterminação, né? Que Diadorim produz, né? Em Riobaldo, né? E eventualmente também no leitor, tal como produziu em mim. E um efeito também não sem sintomas, né? Porque parece a todo momento que essa fixação, né, na questão fálica, na virilidade, no que é o homem, dá um certo arranjo, uma estabilidade, né, uma certa consistência. E a partir do momento que isso começa a, a ser meio desarranjado, né, de uma maneira diferente das anteriores, como isso vai questionando, né, vai gerando questão. O livro todo, né, que é isso? É quase uma... Estou falando aqui para não desmaiar, né? Estou tentando falar disso que está acontecendo para não cair no chão, porque é um desajuste do desejo, né? Ele sai do trilho. Tava tudo certo, né? Tudo no trilho. E de repente, o Diadorim vira. Eu fiquei pensando muito nisso. Eu fiquei pensando também, agora você falando, só para você entender, assim, quando a questão da psicanálise e da psicologia, né? Quando o sujeito se depara com esse desarranjo, ele corre pedir ajuda, seja lá qual for, pela fé, né, por um psicólogo, por remédios. O psicólogo ele tava, vamos, tem jeito de voltar no trilho aqui, né? Vamos, tem maneiras de adaptação. O psicanalista não. Bom, agora que saiu, fala que aqui que eu quero. Não tem como voltar no trilho. O que se trata aqui não é, né, isso, é exatamente o que tirou, que ninguém sabe, nem o psicanalista, né? Sim. E entender que saiu por um motivo, né? Assim, ou seja, se saiu por um motivo, então não é para voltar. Uhum. Tem algo de não saber aí. Pois é, e a saída do Riobaldo, né, naquele contexto que era o dele aí dentro do romance, né, assim, ele vai para a religiosidade, para várias religiões, aliás, né, várias experiências espirituais, na verdade. Sim. Assim, enfim, ele se serve aí de várias religiões, ele diz isso já no comecinho, né? Quem sabe aí uma análise não pudesse ter sido um destino um pouco mais digno, né, para essa divisão. Outro desfecho, né? Que pudesse interrogar aí, quem sabe, os parâmetros, né, morais, ideais, que produzem, inclusive, o sofrimento dele. Assim, que talvez, pegando o gancho disso que você disse, né, Pedro, assim, enquanto a psicoterapia, de alguma maneira, tenta tornar o ideal, né, o sujeito mais afim, mais afeito ao ideal, né, ou seja, tem uma promessa, né, de como encaixar um pouco melhor, de maneira um pouco mais confortável no ideal, né, assim, ou seja, isso seria voltar aos trilhos, né, assim. Por outro lado, uma psicanálise permite situar, né, que é justamente aí o ideal que adoece o sujeito, né, assim, essa tentativa de se adequar ao ideal, né, que o adoece, ou seja, a tarefa de uma análise é interrogar, eventualmente, um ideal que conforma um certo modo de sofrimento, para que o sujeito possa acessar algo que está fora disso, ou para além disso, que não precisa ficar refém disso. E é esse o ponto, parece, que a vida inteira Riobaldo não soube avançar, não pôde avançar, com os recursos que ele tinha, e com os outros que ele encontrou. Assim, ele permaneceu ali, né, refém aí dessa moralidade que o afastou do ponto do desejo dele. Muito bom. Bom, gostei muito. Novamente, muito obrigado, Vinícius, por estar aqui compartilhando o seu trabalho. Gostei muito, espero que todos tenham gostado também. Esse vídeo vai ficar gravado no canal do Sublimação. Tem muitas pessoas que me mandaram mensagem, esse horário eu não consigo, vai ficar gravado. Eu falei que sim. E também depois vai para o YouTube do Sublimação. Tudo bem?
Então, boa Ótimo, noite, ótimo. obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Fiquei feliz aí com essa interlocução. Agradeço muito. Até mais. Um abraço. Abração. Viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.